Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Um amém mais forte aí. Amém. Agora senti firmeza. Abra sua Bíblia no Salmo 139. A gente vai compartilhar. Depois nós vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos compartilhar aqui uma palavra sobre os atributos de Deus, revelado aqui no Salmo de Davi. Vocês sabem que estamos pregando uma série de mensagens sobre o livro de Salmo. Nós escolhemos esse salmo aqui para compartilhar com vocês. Salmo 139. Davi escreveu 73 dos 150 salmos na Bíblia. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então tudo que a gente vai ver aqui, Davi, é uma revelação de uma intimidade, de alguém que era íntimo do Senhor, de alguém que tinha profundidade em Deus, de alguém que tinha experiências com o Senhor, experiência de Deus poder dizer: achei Davi, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Esse Salmo 139, nós podemos dividir em 4 partes. Então nós vamos falar sobre os atributos de Deus no bloco de 6 em 6 versículos. Então, os primeiros 6 versículos vamos falar sobre um atributo, e na sequência vamos falar sobre os outros atributos de Deus, e você vai poder conhecer um pouquinho mais do coração de Deus. Diz assim o Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. E ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece todas. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, e eu não posso atingir. Amém. Então a gente vê aqui um Deus íntimo, um Deus infinito, influenciando diretamente as nossas vidas através do conhecimento que nós temos dele. Nós podemos dizer, acho que foi W. Tozer que diz o seguinte: a coisa mais importante sobre você é o que você pensa de Deus. Toda a sua vida será influenciada por aquilo que você conhece de Deus. E nesse texto a gente sabe que aqui se revela os atributos do Senhor, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Mas nesses primeiros 6 versículos a gente vai ver a onisciência de Deus. É importante, e aqui nesse salmo Davi revela que Deus é um Deus que sabe tudo, tem todo o poder e está em todo lugar. Repete comigo assim: Deus sabe tudo. De novo, Deus sabe tudo, tem todo o poder e está em todo lugar. E aqui a gente pode ver, irmãos, a onisciência de Deus. O que é a onisciência, pastor? Onisciência é que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe até aquilo que nós vamos fazer ainda. E às vezes Ele acaba antecipando algumas coisas na nossa vida para nos dar proteção e segurança. Esse texto aqui nos dá mais ou menos uma imagem de alguém sendo filmado 24 horas por dia. Você sabe que uma câmera pega a nossa expressão exterior, mas aqui a Bíblia fala que Deus, Ele está nos acompanhando e nos sondando, não apenas no nosso exterior, mas principalmente o nosso interior, o nosso coração. É como se tivesse uma câmera que pudesse filmar os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas intenções. Então Deus não só nos vê por fora, como o homem vê, mas Deus nos vê por dentro. E a coisa mais importante da nossa vida é ter o conhecimento de que Deus sabe tudo. Diga assim comigo: Deus sabe tudo. E o texto diz aqui
Senhor, tu me sondas, olha o verso 2, sabe quando me assento e sabe quando me levanto. Ou seja, Deus conhece a nossa rotina, Deus conhece a sua rotina, Deus sabe a hora que você levanta, se é 5 horas da manhã, se é 6 horas, se é meio-dia. Uau! Deus nos conhece, Deus sabe a nossa rotina, Deus sabe aquilo que nós fazemos durante o dia. Isso é tremendo, entender que Deus sabe aquilo que nós estamos passando, e Deus sabe aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Talvez você diga assim: ninguém, pastor, conhece o meu problema, só eu conheço. Eu vou dizer uma coisa para você: às vezes nem você sabe o seu problema, às vezes você nem tem noção da origem daquilo que você está passando, dos sentimentos que está aflorando a sua vida. Talvez você não tenha conhecimento das suas emoções, como elas se originam, mas Deus sabe todas as coisas. Olha o versículo 3, o versículo 2 ainda: de longe penetra os meus pensamentos. Sabe, Deus sabe aquilo que nós pensamos, de longe, Ele conhece os nossos pensamentos. Olha o versículo 3, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, e ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todos. Então Deus só não conhece, Deus não apenas conhece o nosso pensamento, mas conhece até aquilo que nós vamos falar. Você sabe que na neurolinguística diz o seguinte, que quando alguém está falando uma palavra, já está codificado 8 palavras para ele falar, para formar uma frase. Então quando você vai falar uma palavra, 8 palavras já estão na sequência para você descarregar elas. E interessante que nós não sabemos, mas a Bíblia diz que Deus já sabe até aquilo que nós vamos falar, até as palavras que nós vamos pronunciar daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, amanhã, durante o dia, na segunda, na terça, na quarta. Todas as palavras que nós vamos pronunciar, Deus já conhece. Deus já conhece aquilo que nós pensamos e aquilo que nós vamos pensar. Olha que coisa tremenda. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo sobre a nossa vida. Deus sabe desde quando nós somos formados no ventre da nossa mãe. Deus conhece nosso coração, Deus conhece nossas aflições, Deus conhece tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que vivemos. E o texto, Davi, diante dessa situação, no versículo 6, ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Davi fala assim: meu Deus, isso é maravilhoso. Porque a coisa mais tremenda, a coisa mais se assim, marcante na vida de alguém é poder descobrir o futuro, não é verdade? Quantas pessoas tentam descobrir o futuro de várias formas? Quantas pessoas tentam saber aquilo que vai acontecer amanhã? Talvez essa seja uma grande chave, um grande mistério da vida, saber o que vai ser amanhã. Você só tem domínio sobre aquilo que você está passando no presente e sobre aquilo que você viveu no passado, mas o futuro é desconhecido, o futuro é misterioso. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Alguém pode dizer amém? Um amém mais forte aí? Olha, no início desse ano, ninguém esperava essa pandemia, não é? E ela veio, mas Deus já sabia que iria acontecer essa pandemia. Deus já sabia. Então Deus, eu acredito que Ele antecipou algumas coisas nas nossas vidas, para trazer segurança, para trazer proteção. E você está aqui nesta noite porque Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem te abençoado, porque Ele antecipou, Ele te guardou em segurança até aqui. Você pode dizer amém? Porque Deus já sabia aquilo que iria acontecer. Muitas coisas que você planejou para esse ano que não aconteceram, mas Deus já sabia, já antevia,
os acontecimentos. E aí, eu creio que Deus estendeu as suas mãos de misericórdia, de graça, nos protegendo, nos guardando. Olha para cá, querido. Você pensa que você sabe tudo, mas deixa eu te falar uma coisa: nós não sabemos nada, porque nós só sabemos o passado e o presente, mas não sabemos o que pode acontecer amanhã com as nossas vidas. Nós não sabemos o futuro é incerto. Mas a Bíblia diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você entregar o teu coração, Deus vai cuidar do seu futuro, Deus vai cuidar da sua vida, porque Deus tem planos maravilhosos para você. Se você crê, dá um glória a Deus e aplaude o Senhor. Deus tem coisas maravilhosas para derramar, para fazer na sua vida. Aleluia. A onisciência é algo tremendo. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que muitas questões, muitas dúvidas que nós temos, um dia serão esclarecidas. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, 12, nós conhecemos em parte, mas quando estivermos diante da face do Senhor, veremos Ele face a face. E aquilo que em parte nós conhecemos, nós conheceremos na totalidade, porque estaremos diante da presença do Senhor. O futuro é misterioso, mas nós podemos conhecer em partes. Eu me lembro, na palavra de Deus, quando a mulher samaritana foi tocada, porque houve uma revelação de Deus para a vida daquela mulher, que Jesus pediu água para ela, e Jesus disse: se você soubesse quem te pediria, Ele te daria a água viva. E Jesus falou para ela assim: chama o teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. A mulher samaritana, Jesus falou assim: bem sei que você não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e o que você tem agora não é o seu marido. E ela falou: uau, vejo que o Senhor é profeta. E ela foi, chamou os homens da cidade, e toda aquela cidade se entregou aos pés do Senhor Jesus. As pessoas ficam fascinadas em querer saber o futuro. Quantos aqui gostariam de entrar numa máquina para ver o seu futuro? Ninguém? Vou perguntar de novo: quantos aqui gostariam de saber o futuro? Quantos não gostariam de saber o futuro? Você não gostaria de saber nada, né? Mas, sabe, o futuro é misterioso. E a Bíblia diz que o Senhor derramou dons espirituais sobre as nossas vidas. E há um dom que traz revelação, que é a palavra de conhecimento. E quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, em alguns momentos na nossa vida, nós temos essa palavra de conhecimento. Deus às vezes revela alguma coisa que vai acontecer no futuro, através de uma profecia, através de uma palavra de conhecimento. Mas sabe, irmãos, a onisciência de Deus significa que Deus sabe todas as coisas. É como se Deus colocasse a sua vida num vídeo e Ele pudesse ir no passado, no presente e no futuro. Deus sabe o dia do seu nascimento, Deus sabe o dia da sua morte, Deus sabe o dia do seu casamento. Deus tem tudo sobre o seu controle. Deus sabe todas as coisas. Interessante isso. Nada há encoberto diante do Senhor. Eu fiz uma pesquisa, 1/4 da Bíblia, ou seja, 25% da Bíblia, é sobre palavras sobre o futuro, é profecia. Por exemplo, em Isaías capítulo 45, quando Deus chama Ciro de aquele rei medo-persa, que o Senhor chama ele de o meu ungido, aquela profecia de Isaías estava acontecendo 150 anos antes.
150 anos antes foi revelado que Ciro iria ser um homem usado por Deus, um rei ímpio, para trazer a libertação sobre o povo de Israel e levar o povo de volta para Jerusalém. Olha que coisa tremenda. 150 anos antes foi profetizado. Quando Zacarias, em Zacarias 9, versículo 9, quando fala que o Messias viria montado e entraria em Jerusalém num jumentinho. Isso aconteceu, a palavra do Senhor se cumpriu muitos anos antes. Houve previsões, profecias. Então, a onisciência de Deus é algo tremendo. Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas vidas. Muita coisa que tem acontecido na sua vida. Talvez você pense que Deus te abandonou, mas Deus está junto de você. Deus está te acompanhando. E às vezes Deus desvia um caminho que você estava seguindo. Deus muda de uma forma até, muitas vezes, através da sua misericórdia, de uma forma impositiva, para você entender que Deus está vendo na frente os perigos que você pode ter, as situações que você pode estar, e Ele traz para você livramento, Ele traz para você segurança. Diga assim comigo: Deus sabe tudo. Amém? Olha o que diz a Bíblia aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29. Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. A Bíblia está dizendo que Deus nos chamou, nós somos chamados, somos eleitos pelo Senhor, nos predestinou. Você é eleito de Deus, amém? Ele nos justificou através do sangue de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia comemorando que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos libertar. E não apenas nos justificou, mas nos glorificou. Nós não somos glorificados ainda, mas a Bíblia diz que Deus já nos glorificou. Significa que aquilo que vai acontecer no futuro, nós vamos ter um corpo glorificado lá na eternidade, lá no céu, na presença do Senhor. Deus está dizendo que Ele nos glorificou, algo que vai acontecer e que no reino espiritual já aconteceu, mas é uma profecia de algo que vai acontecer no futuro. Amém? Isso é tremendo. Mas a Bíblia também diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito, tem um plano. Deus não está aquém da sua história, e nem além. Deus está acompanhando cada passo da sua vida, porque Ele te deu vida, e Ele escreveu uma história de vitória para você. Ele conhece todas as coisas. E Deus às vezes nos ajuda, trazendo proteção, trazendo segurança para nós. Amém, irmãos? Amém? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí a Bíblia diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu, o Senhor, provo os pensamentos, para dar a cada um, segundo o seu proceder, e segundo o fruto das suas ações. Então Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus pensamentos.
Deus conhece a sua rotina, Deus conhece o seu levantar, o seu deitar. Às vezes você não precisa nem falar nada para Deus. Só de você pensar, Deus já está entendendo o que você está pensando. Só de você sussurrar, Deus já está entendendo. Deus sabe daquilo que você necessita. Uma coisa que é muito legal, quando você vai se aconselhar com alguém, normalmente você fala para a pessoa, né? Seus problemas, suas necessidades, e às vezes você nem consegue abrir o seu coração. Às vezes você tem dificuldade, talvez por falta de confiança, ou por outra situação, talvez porque você não está inspirado, talvez você se esqueceu de falar algum detalhe daquilo que tem acontecido na sua vida. Talvez você não queira chatear, talvez você não queira tomar muito tempo da pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa para você, diante do Senhor não tem isso. Diante do Senhor você pode rasgar o seu coração, porque diante do Senhor não dá para mentir, não dá para ser religioso. Deus sabe tudo, Deus sabe seu pensamento, sua motivação, suas intenções. Isso é muito legal, porque isso traz segurança para nós. Amém, irmãos? Isso traz alegria e conforto, e saber que às vezes você para e pensa, mas ninguém consegue. Eu já ouvi alguém falar isso. Alguém já falou isso. Você não sabe o que eu estou passando, não é assim? Você vai conversar com alguém, você não sabe o que é perder um filho. Você não sabe o que é sentir essa dor dessa enfermidade. Você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus sabe todas as coisas, os mais profundos clamores e sentimento do teu coração. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo sobre você. Ai, pastor, agora eu vou ficar exposto. Fica tranquilo, Deus não é fofoqueiro. Deus não vai sair contando sua vida para ninguém. Amém? Dá um amém aí. Não se preocupa com isso. Deus sabe, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. Às vezes um filho comete alguma coisa errada, o pai, ele acaba protegendo o filho, não quer expor o erro do filho. Se nós somos pais naturais, temos esse procedimento de guardar o nosso filho, de não espalhar os seus erros, as suas vulnerabilidades, quanto mais o Pai Celestial que nos ama. Fica tranquilo. Mas é muito importante você saber que Deus sabe todas as coisas a respeito da sua vida. Deus conhece tudo, Deus conhece o nosso futuro. Portanto, nós podemos ter segurança em saber que estamos amparados, que estamos guardados e que estamos protegidos pelo Senhor. Amém? Diga onisciência. Diga, Deus sabe tudo. Olha o versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Uau! Sabe, Davi começa aqui a trazer uma intimidade com o Senhor, e começa a dizer para o Senhor, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Aqui, Davi está revelando um conhecimento que ele tem de Deus chamado onipresença. Onipresença significa dizer que Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Deus sabe tudo, todas as coisas. Deus conhece o coração dos homens. A palavra não chegou à nossa boca, Ele conhece, mas Ele também está em todo o lugar. Deus está em todo lugar. E aqui diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Está falando sobre a Trindade. Para onde? Como que você vai se ausentar do espírito, se o espírito habita hoje dentro de você? Posso ouvir um amém? Para onde fugirei da tua face? Falando sobre o relacionamento com Deus, comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz assim, verso 8: se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Amém, irmãos? Ou seja, muitas pessoas dizem, os panteístas, né? Dizem que Deus é tudo. Deus é o mar, Deus é o universo, Deus é a natureza. Não. Deus criou o mar, Deus criou o universo, Deus criou a natureza. Deus não é a natureza. Deus criou. Ele é o Senhor. Ele criou essas coisas, Ele não é essas coisas. Deus não é tudo que a natureza expressa, mas Deus está em tudo que a natureza expressa. Amém? Deus está presente em todo lugar, em todo momento, em todo instante. Você pode ter a segurança que Deus não nos abandona, em qualquer situação da nossa vida. Olha o versículo 11. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Davi está falando daqueles momentos que nós passamos em nossas vidas de trevas, de escuridão, momentos que nós não sabemos que decisão tomar, momentos que passamos nas nossas vidas que parece que tudo está escuro, momento de dúvida, momento de temor no nosso coração. A Bíblia diz que há momentos de escuridão, e até ali, na escuridão, Deus está conosco. Olha o versículo 12, por quê? Diz assim Davi: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus, a escuridão é como a claridão, as trevas é como a luz, ou seja, Deus pode se mover tanto na luz como nas trevas. Ele é o Senhor de tudo. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, olha para cá, nos momentos de trevas, de escuridão, momentos em que nós não enxergamos um palmo à nossa frente. Essa semana, se eu não me engano, um dia da semana teve teve neblina. Quem lembra do dia? Teve uma neblina muito forte no final da tarde. E eu saí daqui 5 horas e eu não enxergava, fui até São Bernardo, não enxergava, acho que 10 metros à frente não dava para enxergar. Aí eu dirigi com muito cuidado, com muito medo, porque nós somos assim. Quando a situação à nossa frente é uma situação de neblina, é uma situação de escuridão, é uma situação nebulosa, a gente fica com medo. A gente fica com medo, o que vai acontecer amanhã? Quando começou a pandemia, as pessoas ficavam desesperadas, não sabiam qual seria o futuro, se as igrejas iriam fechar, não sabiam o que iria acontecer com o planeta, não sabia o número de mortes que aconteceriam, as pessoas ficaram apavoradas. Houve depressão, pessoas entraram numa depressão profunda, sem saber o seu futuro. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus está na luz e Deus está na escuridão. Qualquer momento de maior dificuldade que você possa ter na sua vida, de perda, situações difíceis, de angústia, saiba de uma coisa: Deus está com você. Deus não te abandona. Deus nunca me abandonou. Os momentos mais difíceis da minha vida, não vai te abandonar. Ele está com você. Ele está presente não apenas nas horas de luz, mas também nas horas de escuridão. Sabe para quê? Para iluminar a sua vida. Porque lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Deus há de te guiar, há de te orientar. Você não está só. E aí, a terceira parte vai falar sobre a onipotência de Deus, que Deus tem todo o poder. E diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem.
Olha o verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Entretecido como nas profundezas da terra. Uau, que Davi era um poeta. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. A tradução original nesse versículo 18 aqui é: eu iria contar até dormir. Quem já fez coisas até dormir? Você está lendo um livro, você lê e acaba dormindo. Quem já teve essa experiência? Quem já assistiu um filme, está assistindo, de repente, dorme. Todo mundo, né? Porque parece que não acaba mais o filme. Aí você está assistindo ali, você está lendo um livro, lendo, você fica empolgado, mas daqui a pouco você dorme. É mais ou menos esse sentido do texto. Davi está tão impressionado com a onipotência de Deus, Davi está tão impressionado com o que Deus é, que Deus tem todo o poder, significa que Deus pode fazer todas as coisas, mas não significa que Ele deve fazer todas as coisas. Então, onipotência significa que Deus tem poder de fazer tudo. Posso ouvir um amém? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode, mas às vezes Deus não faz. Mas por que Deus não faz? Por que Deus é poderoso para fazer todas as coisas e às vezes não faz? Quantos gostariam de saber por que é que Deus não faz? Por que Deus não nos livra de catástrofe? Se Ele sabia que ia acontecer a pandemia, por que muita gente morreu? Por que muita gente nasceu com problema? Por que aconteceu isso na minha vida? Você pode perguntar, se Deus é um Deus bom, e se Deus é um Deus que tem todo o poder, por que é que Deus não agiu na minha história, naquele momento que eu precisava, que eu necessitava? Você já fez essa pergunta para Deus? Mas agora eu vou te responder. Presta bem atenção, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, pela internet, você que está aqui nesta noite, quantos gostariam de saber por que é que Deus não agiu quando você acha que Ele deveria agir? Levanta a mão. Você quer saber a resposta? Eu vou te dar. A resposta é: não sei. Você pode dizer amém? Por que eu não sei? Porque Deus é Deus. Ele exerce misericórdia a quem Ele quer exercer misericórdia. Ele intervém quando Ele tem que intervir. Às vezes eu oro para que uma pessoa seja curada de um câncer, Deus cura. Às vezes eu oro por uma pessoa que estava com câncer aqui na igreja e a pessoa morreu. Ou seja, às vezes Deus cura, às vezes Deus não cura. Por quê, pastor? Não sei. Mas nós sabemos em parte, mas um dia nós vamos saber totalmente. Mas saiba de uma coisa, não importa aquilo que passamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tem acontecido coisas difíceis na sua vida, saiba de uma coisa: Deus, tudo que aconteceu e que está acontecendo, está cooperando para o seu bem, porque Ele te ama e quer o melhor para a sua vida. Deus é onipotente. A Bíblia diz aqui que, versículo 14, olha, versículo 13, tu formaste o meu interior, tu me teceste. Essa palavra, esse verbo tecer, é um verbo de artesanato. É como se alguém fosse fazer uma roupa. As mulheres, antigamente, faziam casacos, né, de lã. E elas teciam, né? Quem faz crochê aqui? Crochê é crochê que fala? Tem outro nome, né? Oi? Tricô. Quantos fazem tricô? Nem sei o nome, mas ainda tem isso, né?
E você pode ver que você vai fazendo aquela agulha, né? Você vai ali com calma. Eu me lembro da minha avó, sentada na varanda, né? Com aquela agulha. Ficava ali meia hora, uma hora. Falei, vó, o que você está fazendo? Menino, deixa disso, deixa o que eu estou fazendo. E passava um tempo, saía ali um chale, saía ali um casaco. Essa é a expressão. Sabe o que Deus fez? Olha para cá. Deus foi lá no ventre da sua mãe, Davi está falando isso, e teceu você. Ele foi lá e formou cada parte do seu ser. Você pode dizer um glória a Deus? Mas isso aqui é muito tremendo. Deus, ele foi lá. Eu tive a pachorra de verificar como que se constitui o corpo humano. Olha só, o corpo humano tem 206 ossos, 640 músculos no seu corpo, 100 bilhões de neurônios no seu cérebro, você tem 30 trilhões de células espalhadas no seu corpo, e 7 bilhões de átomos. Deus fez o seguinte, Deus teceu, entrelaçou como obra de artesão, criou a sua vida, criou o seu corpo, te formou, e ainda estabeleceu a sua história. Posso ouvir um glória a Deus? Porque todos os seus dias foram escritos e contados e determinados por Deus. E aí Davi disse, olha, isso aqui já é demais, Senhor. Tu tens todo o poder de não apenas criar a vida, mas de estabelecer a nossa história. Mas Deus dá a vida, Deus abrevia a vida, porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser fazer. Como Ele quer fazer, debaixo do seu plano, debaixo do seu propósito. Essa pandemia, essa situação toda que está acontecendo, está tudo debaixo do propósito do Senhor. Deus tem um plano, as coisas estão acontecendo, Deus não está intervindo, porque Deus nos ama, e Deus tem o melhor para nós, e Deus quer nos abençoar. Amém, irmãos? Fala assim comigo, Deus é bom. De novo, Deus é bom. Aleluia. Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor, eis que fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder, e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares, e retribui a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande e poderoso, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Então esse poder, essa onipotência de Deus, Deus pode fazer todas as coisas, está tudo na mão dele, e ele faz como quer, aonde quer e na hora que ele quer. Pastor, mas a gente pode pedir, a gente deve pedir, a gente deve clamar, mas às vezes nós pedimos, nós clamamos e Deus não responde. Às vezes Deus responde não, às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde espera. Tudo está nas mãos dele, tudo está sob o controle dele, e nós precisamos entender que ele tem poder de mudar situações. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Se ele quiser, ele vai pegar a Sara, de 90 anos de idade, vai fazer o ventre de Sara fértil, e Sara vai gerar Isaac. Deus faz o que Ele quer, como quer, na hora que quer, porque Ele é o Senhor. Ele tem poder de mudar qualquer situação, qualquer circunstância. Você crê nisso? Olha que maravilhoso. Se Ele quiser, Ele faz, Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele intervém na sua família. Se Ele quiser, intervém no seu casamento. Se Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser, porque Ele tem poder para fazer. Ele exerce misericórdia para quem Ele quer exercer misericórdia. Ele é o Senhor de tudo, e Ele está sobre todos, e Ele tem todo o poder. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 11.
Oh, aleluia. Dá um glória a Deus aí para esse Adonai. Dá um glória a Deus para o Adonai. Pastor, o que é Adonai? É Senhor absoluto de todas as coisas. Diga glória a Deus, Adonai. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, Adonai. Adonai, Senhor soberano, sobre tudo e todos. Olha, versículo 33, ó profundidade, Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor que o possa? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Posso ouvir um amém dos irmãos? Deus tem todo conhecimento, Deus está em todo lugar, e Deus está presente. E aí o que Davi faz? Davi, ele diz no versículo 19: tomara, ó Deus, desse cabo dos perversos, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi está dizendo o seguinte: Senhor, olha para os meus inimigos. Mas aqui, irmãos, nós entendemos que no sentido espiritual, significa que os nossos inimigos não são pessoas. Para Davi era, porque ele lutava contra o exército de ímpios, para conquistar a terra prometida. Mas simbolicamente, esses inimigos de Davi, representam para nós hoje demônios, principados, potestades. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados, contra potestades, contra espíritos dominadores. E a Bíblia diz que nós devemos aprender a amarrar o valente, orar, repreender o inimigo das nossas vidas, das nossas casas. E aqui a Bíblia está falando sobre isso, sobre a gente odiar o inimigo, repreender, não permitir com que o inimigo prevaleça na nossa vida. Os demônios, não está falando de pessoas. Ah, pastor, eu vou repreender o inimigo. Chega em casa, meu marido é meu inimigo, sai para lá em nome de Jesus. Não, inimigo aqui não são pessoas, porque Jesus disse assim, que nós devemos amar os nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. Então, se Jesus ensinou isso, significa que nós estamos nessa dispensação de amar, de orar, de abençoar pessoas. Pessoas não são inimigo, mas o espírito que age por trás delas. Quem está entendendo, diga amém. E aqui Davi disse: eu aborreço os inimigos, eu aborreço aquilo que eles fazem. Irmãos, nós amamos o pecador, mas nós devemos odiar o pecado. Nós devemos ter repugnância ao pecado, aquilo que desagrada a Deus e nos afasta da nossa santidade, da nossa consagração. É isso que Davi está dizendo: Senhor, versículo 22, eu aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi então está se voltando para a santidade de Deus, está se voltando contra o pecado, se voltando contra as artimanhas dos inimigos, se posicionando para ser um verdadeiro vencedor. Amém. E para encerrar, versículo 23 diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está dizendo: bom, diante dessa situação, de que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, de que o Senhor sabe todas as coisas, de que o Senhor está em todo lugar, e de que o Senhor tem todo o poder, e de que tudo está em tuas mãos,
Só me resta uma coisa: me render, me prostrar e dizer: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Só me resta me entregar totalmente ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Posso ouvir o amém? Essa entrega que você tem que fazer todo dia. Pedir para o Senhor sondar o seu coração, para ver se há algum caminho mau, para ver se há alguma situação que você precisa consertar. O Espírito Santo vai falar com você. E diante dessa situação, nós aprendemos algumas coisas com Deus. Primeiro, não adianta se esconder de Deus. Amém, irmãos? Não adianta nós fugirmos de Deus, porque o salmista diz: para onde eu for, Deus vai estar. É interessante, há uma passagem, se você puder colocar aqui, no profeta Jonas, no capítulo 1, do versículo 9. Você sabe que Jonas foi chamado por Deus para pregar a sua palavra lá em Nínive, uma nação de pessoas que não amavam a Deus, que eram rebeldes contra Deus. E Jonas não queria pregar, porque Jonas não queria pregar contra os inimigos de Israel. E aí, Deus mandou ele ir para Nínive. Ele foi, pegou um barco, entrou num barco e foi para Tarsis, totalmente contrário àquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Jonas fugiu do chamado de Deus. Jonas fugiu pensando que se pode fugir de Deus. E aí, Jonas está no barco dormindo e de repente vem uma tempestade. Os marinheiros acordam Jonas. E nesse momento, eles perguntam para Jonas: quem é você? Entendendo que aquela tempestade que estava acontecendo tinha a ver com aquele homem que estava dormindo naquele barco. Ele já falou: sou hebreu. E ele diz assim: temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha que coisa interessante. Ele tinha um conhecimento de que Deus era um Deus que tinha feito o mar. Um Deus que estava no mar, estava na terra, porque tinha feito, tinha controle sobre isso. Mas olha, desculpa a expressão, olha a burrice de Jonas. Olha, se Deus fez o mar, por que ele vai fugir de Deus no mar? Mas Deus vai encontrar ele no mar. E ele fala: não, ele tem um conhecimento de que Deus tem um domínio, de que Deus está presente, de que Deus criou o mar, e é no mar que ele vai fugir. E aí, a palavra de Deus diz que colocaram Jonas, jogaram no mar, o peixe engoliu, ele se arrependeu, e aí ele voltou lá para Nínive, pregou, e houve uma transformação, e 150.000 pessoas daquela cidade se converteram ao Senhor. Posso ouvir um amém? Não adiantou fugir. E às vezes nós tentamos fugir daquilo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu contei isso na primeira reunião. Tinha uma pessoa aqui da nossa igreja que ela chegou para mim e falou: pastor, eu estou indo embora da igreja. Eu perguntei para ela: por quê? Ah, pastor, esse negócio de célula não é comigo, não. Pequenos grupos, eu não me adaptei. Eu não gosto de igreja que tenha células. Eu falei: não, mas você pode ficar aqui. Não, pastor, eu vou sair, porque eu prefiro estar numa igreja que não fala sobre célula, não fala sobre discipulado. Aí passou 2 anos, um pastor aqui da cidade me convidou para dar um seminário, porque ele queria introduzir o ministério de célula na igreja dele. E quando eu cheguei lá para ensinar para aquela igreja, quem estava lá como obreiro? Essa irmã. Aí ela ficou meio sem graça, aí ela me procurou no final da reunião. Ela falou: pastor, eu estou aqui para aprender, e eu não sabia. Quer dizer, ela foi para uma igreja que não tinha essa estrutura, mas o pastor entrou na estrutura e ele estava lá. Ou seja, Deus queria que ela se envolvesse com essa estrutura de ministério, e ela fugiu de Deus. Então nós devemos tomar cuidado, porque não dá para fugir de Deus. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, em que igreja quisermos ir, em que estado, em que nação, qualquer lugar que formos, Deus está ali. Não dá para fugir de Deus. E Davi aprendeu isso. Não dá para se fugir do Senhor. Deixa ser tratado por Deus.
E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida onde você está. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe, não adianta mentir para você mesmo e para Deus, porque Deus sabe tudo. Então, quando você for orar, não use essa oração de fariseu. Deus, obrigado por tudo. Olha, o Senhor é o Deus da minha vida, está tudo bem. Quando não está tudo bem, rasga o teu coração diante do Senhor. Nós aprendemos também nesse salmo que nós não estamos só, Deus está conosco. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deus é com você. Deus não vai te abandonar. As pessoas podem te abandonar, mas Deus vai estar com você. Deus é onipresente. Ele estará junto com você, na luz, nas trevas, em qualquer situação da sua vida e da sua história. Amém? Quando você tem esse conhecimento, você se rende, você se entrega, você se dobra diante do Senhor. Davi disse: Senhor, sonda-me. O Senhor sabe quando eu me assento, quando me levanto. Não dá para fugir do Senhor. Não dá para fugir da tua presença. Não dá para fugir do teu chamado. Não dá para fugir. Se Deus tem um plano na sua vida, se Deus tem um chamado ministerial para você, se Deus tem uma missão da igreja, tinha aceitado Jesus e tinha me desviado e estava num relacionamento errado. Eu me lembro que várias vezes eu estava ali até embriagado, tomando bebida alcoólica ali naquele momento, com mulheres, com situações, e acontecia várias situações. Uma delas, eu estava com a minha companheira, com a mãe dela, com uma situação, estava ali quase que embriagado, e eu comecei a falar de Jesus para elas, para aquelas mulheres que estavam ao meu redor, e o Espírito Santo começou a me usar naquela situação. Eu comecei a pregar a palavra para eles, e eles olharam para mim, aquelas mulheres olharam para mim e falaram: mas você está falando de Jesus? Você está bêbado e está falando de Jesus? E eu continuava falando, e eu saí daquela situação, aquela noite, com um profundo pesar no meu coração, um chamado forte dentro de mim, Deus me chamando para a santidade, Deus me chamando para uma missão. Irmão, saiba de uma coisa, você nunca vai conseguir fugir de Deus, do amor dEle. Davi chega no momento que ele diz assim: Senhor, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu só tenho que te agradecer, porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade. O Senhor me cerca por detrás, por diante. Sobre mim o Senhor coloca a sua mão, mas não é uma mão opressora, mas é uma mão de segurança, um amor de cuidado, uma mão de amor. Amém, irmãos? É assim que Deus faz. E Deus foi me conduzindo, Deus foi me tirando daquela situação, até o momento que eu me entreguei, que eu me rendi totalmente ao Senhor. Para quê, irmãos? Demorar tanto para você se render ao Senhor? Para quê? Quanto tempo ainda você vai esperar para se render totalmente ao Senhor? Por que é que você resiste tanto àquilo que Deus quer fazer na sua vida? Se Ele conhece tudo, se Ele já escreveu a sua história, se renda a Ele, se entrega a Ele, e deixa Ele fazer aquilo que Ele planejou. Você foi predestinado, você foi eleito, você foi escolhido por Deus para que vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Sabe, não adianta fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Não adianta querer fazer aquilo que Deus não quer que você faça, porque você não vai ser feliz nisso. Deus olhou para nós no ventre da nossa mãe, Deus teceu 206 ossos, 30 trilhões de células. Deus nos formou com um propósito, porque Ele sabia, Ele tinha escrito já uma história para a nossa vida, e essa história você vai conhecer à medida que você vai se tornando íntimo do Senhor, porque a Bíblia diz no Salmo 25:14, que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, Ele os faz conhecer. Pastor, eu não conheço tudo, mas você tem a Bíblia.
Eu não tenho conhecimento total, mas você tem conhecimento da Bíblia, na palavra de Deus. Quando você medita, quando você ora, quando você se aplica a conhecer através da palavra de Deus, Deus vai revelar aquilo que você precisa saber, para que você possa cumprir o propósito de Deus nesta terra. Amém? Senhor, a nossa oração nesta noite: sonda-me, conhece o meu coração, vê se há algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Essa é a oração, esse é o salmo. Esse é o canto de Davi. E é isso que Deus quer falar para nós nessa noite. Deus está dizendo: eu tenho todo o poder, nada é impossível para mim. Você pode descansar nessa palavra? Foi curado. Hoje, você pode dizer para Deus: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a minha família. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar prosperidade. O Senhor quer fazer? Deixa eu dar apenas uma sugestão para você. Deus quer. Deixa eu falar uma coisa só entre eu e você. Deus quer te prosperar. Deus quer te abençoar. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer usar a sua vida poderosamente. Deus quer te curar. Deus quer fazer com que você sonhe os sonhos dele. E Deus quer que você se sinta um homem ou uma mulher realizado na presença do Senhor. Se você diz: Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, Deus está dizendo para você nessa noite: eu quero, eu vou fazer na sua vida infinitamente mais do que você pensa, mais do que você crê, mais do que você imagina. Eu sou poderoso porque eu sou o Deus onipotente, eu tenho todo o poder para fazer, e eu quero fazer, e eu vou fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus fala assim: eu exercerei misericórdia de quem eu quiser exercer. Deixa eu te falar, nós estamos no período da graça. Deus quer exercer misericórdia, Ele já está exercendo amor sobre a sua vida. Nada é impossível para Deus. Impossível para os homens é possível para Deus. Nós cantamos: Deus, um Deus de milagre, né? Tem um cântico que diz, né? Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de milagre. Creia nisso, se aproprie disso. Saiba que Deus está com você todos os momentos, todos os instantes, às 24 horas do dia. Você pode consultar o Espírito Santo, Ele vai te guiar, Ele vai te dirigir pelos passos, pelos caminhos, vai te levar a passos verdejantes, vai refrigerar a sua alma, porque Deus pode tudo, Deus está em todo lugar, e Deus sabe todas as coisas. Fique em pé em nome de Jesus.